Olá pessoal, então agora no nosso quarto vídeo desse Colorindo Juntos, número 5, essa casinha, a minha casinha do condomínio do livro da Heloísa, Casinhas Encantadas. Eu tô utilizando o lápis Lyra Groove. Já construímos vários elementos aqui da nossa casinha, então agora a gente vai trazer todo aquele efeitinho no fundo, para depois finalizar toda a ilustração. Vocês sabem que eu vou construindo por partes mesmo, sempre um colorido. Aqui, esse fundo é um fundo que eu nunca fiz, mas eu tô com uma ideia, então vamos ver se eu vou conseguir, né, realizar. E eu quero construir esse fundo de uma maneira bem especial, que traga esse ar, ele vai ser verde, mas que ele traga um ar bem misterioso. Nós vamos desenhar alguns com um meio centímetro, 0,5 centímetros de diâmetro. Então a gente vai construir como se fossem minhoquinhas assim, em todo o nosso fundo. Depois a gente vai vir colorindo e complementando da maneira que eu acho que vai ficar fácil da gente entender. Então agora, com o auxílio da lapiseira, eu venho daqui de baixo, gente, fazendo tipo como se fossem minhoquinhas subindo aqui, ó. E eu faço elas eu desenho elas com meio centímetro assim, ó. Eu vou e volto. Esse traço nós vamos apagar depois. Então aqui nós vamos colocando algumas dessas minhoquinhas, que eu chamo de minhoquinhas, pra gente saber aonde dentro delas nós não vamos colorir. Então eu venho assim, ó, fazendo alguns, que foi a maneira que eu achei mais fácil para trazer algum detalhezinho a mais aqui pro nosso fundo. Então eu venho fazendo esse desenho aqui, desses filamentos assim, ó, em todo o fundo. A gente começa assim, ó, faz o desenho, daí a gente vem e volta no mesmo caminho, deixando eles, porque depois essas linhas aqui a gente vai apagar. Então é mais para trazer um norte pra gente, da onde não colorir. Então dentro desse desenho, desse filamento aqui, ó, é onde a gente não vai colorir. Então a gente vem desde lá de baixo, assim, ó, construindo alguns dessas áreas que nós vamos preservar a cor. Então a gente vem assim, ó, delimitando essa construção, delimitando essa área. E a gente pode cruzar também, porque na hora que como a gente vai fazer esse efeito meio difuso aqui, na hora que nós formos colorir, que a gente vai dizer, aqui eu quero que fique mais escuro, aqui eu quero que fique mais clarinho. E aqui a gente vem fazendo esse desenho em todo o fundo mesmo, ó, como se fossem cipós, sabe os fios de cipó? É assim que a gente tá definindo aqui, como se fossem alguns fios de cipó. E dentro desses fios que a gente tá desenhando, a gente não vai pintar, a gente vai apagar todas as linhas essas do lápis, né? E nós vamos vir então colorindo na volta delas. Quem quiser não precisa desenhar essas linhas, não precisa desenhar esses arabescos assim, essas áreas, mas eu preciso para dar para trazer essa definição de controle da onde eu não vou colorir. Então dentro aqui, ó, dessas linhas é onde eu não vou colorir, e quando eu estiver chegando perto dessa área eu vou apagar a linha e vou vir em degradê. Então por isso que essa é a ideia que eu tive pra gente conseguir fazer aqueles filamentos difusos em todo o desenho. Ó, eu vou vir assim, ó, e vou vir desenhando alguns desses filamentos no desenho. Eu vou deitar assim, ó, pra vocês verem toda a construção desse lado daqui. Pode não estar fazendo sentido nenhum, mas na hora que a gente começar a colorir aqui, vocês vão entender qual é a minha ideia, a minha real ideia para esse efeito. Por enquanto a gente só está distribuindo
essas áreas que nós não vamos colorir, ó, como se fossem alguns cipós em torno desse fundo. Agora vai começar a fazer sentido, gente. Às vezes eu penso nos fundos que só na minha cabeça faz sentido. Então eu vou vir com a cor 76 e vou começar a trazer aquela sombra que a gente gosta, que eu gosto principalmente, em toda a volta aqui. Então eu começo de uma maneira bem preenchida, ó. Eu faço todo o contorno e suavizo aqui para a parte interna. Não precisa ter medo, pode usar o sépia, aqui eu tô usando essa cor, que é um marrom bem escuro. Mas a gente vem assim, ó, treinando todo o nosso, dando uma finalizada já em todo o nosso contorno. Até porque aqui, como eu quero que fique bem escurinho, a gente não precisa vir com a outra cor para vir com essa cor por cima para não saturar o papel também. Então a gente vem assim, ó, nessa construção do nosso fundo. Eu acho que esse fundo vai demorar no mínimo uns 2 vídeos pra gente acabar. Então, é um fundo bem trabalhoso, mas vocês sempre me pedem, né, ideias para fundo. Dani, como tu constrói um colorido? Meu Deus, gente. Colorir por cima do coração aqui, ó. Mas a gente sempre vem dar aquela apagadinha. Vocês sempre estão me pedindo para construir todo um colorido junto comigo. Então, agora esse aqui que é a minha casinha do livro, tá sendo bem como eu gosto de construir um colorido. Feito isso, agora eu vou começar com o meu verde mais escuro que eu tenho aqui, que é o 58. Eu vou misturar nesse marronzinho aqui, ó, e vou começar a fazer esse degradê pra cá. Então eu venho misturando aqui no marrom e trazendo em degradê pra cá, ó. E a gente começa a trabalhar então a cor no fundo. Quem quiser fazer de outra maneira o fundo, pode fazer. Nós ainda vamos finalizar os detalhes de toda a casinha, trazendo os volumes. Mas como era minha casinha, gente, eu tinha que trazer um fundo todo especial. Então eu venho assim, ó, misturando e começando a construir aqui o fundo. Vocês viram que eu tô em degradê aqui em direção ao a primeira área. Mas primeiro eu vou fazer toda essa parte aqui, ó, do escuro, eu já venho em degradê pra cá. Eu venho em movimentinho circular, vou mesclando os movimentos aqui pra ir preenchendo todo esse ladinho.
Ó, estamos chegando aqui no primeiro cipózinho aqui, ó, que eu vou chamar de cipó agora. Então a gente já vem, ó, em degradê, trazendo só uma sujeirinha desse verde perto do lápis aqui, ó. Bem suave. A gente vem, aqui tem um cipózinho, ó. Eu vou vir em degradê, então movimentinho circular, trazendo essa cor bem suave. Ó, então aqui tem o nosso cipózinho. E eu já vou então fazer o quê? Começar aqui, ó, do meio entre os cipós, pra lá também esse verdinho mais escuro. Então a gente vai definindo o degradê pra lá e pra cá, sempre tentando contornar o cipózinho. Então a gente vem assim, ó. A gente pega um como referência, eu tô tentando fazer esse primeiro aqui, ó, que tá desenhado, só que tá bem suave esse lápis aqui na volta dele. E aqui em cima eu vou vir bem fortinho também, ó, sabe? Essa moldurinha aqui de cima. Agora vocês vão começar a entender quando a gente fizer o primeiro. Então, eu vou vir fazendo aqui em cima a moldura e a gente vai começar a construir os cipós. Os cipós fantasmas. Ai, como eu adoro essa palavra, né? Tudo é fantasma pra mim. Porque eu gosto das coisas bem definidas, esses efeitinhos assim, ó. Então agora a gente tá chegando aqui perto do primeiro. Tu vai desenhar conforme tu quiser. Desenhei esses dessa maneira, gente. Por isso que eu não vou fazer um risco, porque cada um vai fazer do seu jeitinho, né? Eu tô fazendo dessa maneira aqui. Eu venho sempre complementando a aplicação. Aqui eu dei um risco que não precisava. A gente sempre pode vir com a borracha aqui e dar uma ajudada. Ó, a gente vem assim, ó. Meu primeiro cipó. Depois que fizer um aqui, vocês vão começar a enxergar qual é a minha ideia. Na borda aqui eu vou fazer bem verdinho. E eu venho suavizando, então, em direção aos cipós. Entre eles eu faço bem escuro e suavizo em direção a eles também. Eu posso até vir para vocês enxergarem, construindo bem fraquinho aqui um verde, ó, entre eles, para vocês enxergarem primeiro. Então acho que assim vocês vão conseguir enxergar entre eles, ó. De uma maneira bem suave, eu tô vindo com uma camadinha bem suave desse verde mais escuro, só para vocês enxergarem o desenho desses cipós que eu tô chamando assim. Mas Dani, eu não quero fazer assim, não precisa fazer. É só um fundo que vocês sabem que a minha casinha ia ter que ter um fundo bem trabalhado, né? Não ia ser qualquer fundo. Acho que até que assim eu consigo mostrar para vocês a ideia de como a gente vai montando esse fundo. Ó, primeiro eu já tô tonalizando tudo aqui. Oxi, o temporal tá bravo aqui, galera. Então, tô tonalizando o fundo dos cipós fantasmas.
Quanto mais cipó, acho que mais divertido fica. Então vou fazer mais uns aqui. E vou apagar o lápis que eu desenhei aqui, o cipó. Então, eu vou vir apagando, bem dizer, todo o cipó aqui, para preservar bem aqui essa área. Daí eu venho com a outra cor aqui, que é o 68. Eu sei que é um fundo bem... Ó, com o 68, gente, eu venho finalizando o contorno desse cipó. Então, finalizando o quê? Misturando com outro verde e de uma maneira bem suave, fazendo um degradezinho para que esse cipó fique parecendo um cipózinho fantasma mesmo. É trabalhoso, é só no início, até a gente pegar o jeitinho que é para fazer. Mas assim, ó, chegando perto de cipó que a gente apagou, a gente vai fazendo o degradê. E daí a gente vai montando todo esse fundo bem suavemente, construindo cada um dos nossos cipózinhos fantasmas. Ó, chegando perto da área que a gente apagou, nós vamos fazendo um degradê, um verdinho bem borrado, e a gente consegue trabalhar então cada um deles. E assim nós vamos fazer em todos. Vocês vão vir aqui comigo, nem que eu demore uns 3 vídeos, mas nós vamos construir todo esse aqui juntos, tá bom? Não precisa se preocupar. Mas eu acho que vai dar um efeito bem especial no fundo da minha casinha. Vamos vir para esse próximo aqui, ó. E daí a gente vai andando em camadas. Esse próximo aqui eu já tô com todo o verdinho do fundo, né? Mas aqui eu tenho uma área que é bem grande aqui, ó, de fundo. E no meio dela eu vou vir construindo como se fosse uma linha mais escura para suavizar perto do cipó. Como se fosse assim, uma área mais nebulosa entre os cipós. Para trazer essa profundidade pro cipó que nem a gente trouxe aqui, ó. Então aqui no meio a gente pode construir áreas mais escuras também de sombra. Então a gente vem, ó, construindo aqui perto desse cipó uma área de mais escuro, de mais sombra aqui. E conforme a gente vai chegando próximo aos desenhos que a gente fez, nós vamos suavizando. E aí a gente vai formando o quê? Um fundo difuso com formas. Olha que bonito que vai ficando. Aqui no meio desses aqui também, ó, eu venho fazendo uma linha e já para trazer um pouco mais de profundidade em toda essa área, eu tenho que vir com uma área mais escura no centro. E a gente já borra o degradê, a gente já faz um degradê para pertinho dos cipós. Depois que a gente pega o ritmo, fica bem fácil da gente ir construindo. Agora vamos fazer o quê? Vamos finalizar esse cipó que eu tenho aqui, ó. Primeiro eu apago, vocês podem vir com a borracha bem chanfradinha, com lápis borracha, que eu venho com essa aqui, ó, porque ela é mais dinâmica para aqui nos vídeos, ó. Eu borro, eu apago aquela linha que eu fiz, né, do desenho, e agora eu venho então com aquela outra cor, que é o 68, eu venho lá do meu verdinho mais escuro, suavizando enquanto eu chego aqui perto dessa área que eu apaguei. Então eu fico ainda com um limite aqui, ó, pra entrar um pouquinho com esse verde num degradê bem... Gente, eu não sei aonde que parou, me empolguei aqui de uma maneira. Então aqui, ó, quando a gente tem essa área mais escura, a gente vem com essa cor que é o 68 e a gente vem entrando um pouquinho nessa área que a gente apagou de uma maneira bem suave, para os contornos não ficarem definidos. Então a gente vem construindo essa indefinição, esses cipós branquinhos em todo o fundo. Para que eles fiquem bem difusos, a gente entra um pouquinho depois que a gente apaga nessa área, a gente entra um pouquinho com os verdes e vai mesclando esses tons de verdes mais escuros, um pouco mais claros,
e a gente vai construindo então todo esse fundo aqui da minha casinha. Agora vamos fazer então esse bem aqui debaixo, ó. Eu venho com a borracha apagando aquele desenho que eu fiz, e assim ele já vai ficar, né, mais definido um pouquinho aqui, ó, as áreas dos meus cipós. Aqui eu apaguei, ó. E agora eu venho então com essa cor, o 068, construindo lá do verdinho, misturando com aquele verdinho mais escuro, em direção a essa areazinha que eu apaguei. Então eu venho trazendo essa sujeirinha aqui, nesse limite dos verdes com essa área que eu acabei de apagar, ó. E a gente vai deixando esse contorno mais indefinido e mais difuso. E assim, a gente vai construindo quantos cipózinhos fantasmas a gente quiser. Se depois de pronto eu achar que faltou algum, eu posso vir com a borracha mesmo, apagando alguma área que eu tenha colorido de verde e construindo, indefinindo, né, mais a bordinha de algum cipó. Aqui, ó, é uma junção de dois, então aqui no meio, ó, tem uma área verdinha. Eu venho construindo para um lado e para o outro também. E a gente vem brincando com as cores, brincando. É o mesmo fundo que eu usei lá naquela ilustração da Maria Trolli, que é aquelas árvores fantasmas, aquela menininha que tá sentada assim na floresta. Foi esse fundo aqui que eu fiz, só que eu fiz com árvores, né? E aqui eu tô fazendo com esses cipós, esses detalhes assim, como se fossem umas na floresta mesmo, ó. E a gente sempre faz para um lado e quando chega perto da área que a gente apagou, a gente deixa mais difuso ainda. E assim nós vamos fazer em todo o fundo. Peço desculpa para vocês que parou de gravar, que eu me empolgo aqui, gente, de uma maneira que... Ó, agora eu quero colorir esse aqui, mas aqui então eu já vou apagar também. E assim a gente vai apagando e construindo. Acho que eu apaguei errado. Essa aqui, ó. Só que essa minha aqui, gente, eu não gostei muito dela. É uma da Staedtler. Ela mancha quando eu vou apagar. Tem outra que é melhor, acho que é da Faber-Castell. Ou uma borracha chanfradinha que tu corte, também tu consegue apagar tranquilo. Então aqui, ó, sem pressa, gente, a gente vai construir vários vídeos esse fundo. A gente vem contornando, então, essa área que a gente acabou de apagar e fazendo ela ficar mais difusa com as bordas indefinidas. Tanto para um lado quanto para o outro, a gente vai deixando indefinidas as bordas dos cipós fantasmas. Lá naquele colorido eu fiz árvores, né? E aqui eu tô fazendo alguns cipós. Sempre mesclando os verdes, brincando. E a gente vai construindo então. Ó, movimentinho circular, a mão bem suave. A gente vai deixando mais indefinido as bordas. Aqui eu vou andar para aqui, ó. E a gente vai contornando eles. Pode fazer outros desenhos, não precisa ser cipó, né, gente? Aqui é uma ideia minha. Depois a gente pode vir fazendo uns pontinhos assim, brilhantes. Acho que vai ficar bem legal. Ó, eu escureço no meio e suavizo para um lado de um cipó e para o lado do outro. E a gente vem, ó, vou começar apagando aqui, apago o desenho daquele cipó, o lápis, né?
Por isso que eu falei, quem quiser vir só colorindo, não precisa nem desenhar aqui o cipó. Mas eu, como não tenho essa destreza ainda, gente, eu tenho que vir enxergando para conseguir delimitar bem, distribuir alguns desenhos para depois vir trabalhando com lápis. E a gente vem brincando aqui com o degradê no cipózinho. Ó, movimentinho circular, a gente vai mesclando tons, vai brincando com as texturas do lápis, da folha, e a gente vai construindo então. Aqui eu vou escurecer um pouquinho. Vou apagar esse próximo aqui, ó. E vou vir construindo o degradê na volta dele, ó. Primeiro eu desenho na voltinha dele, sempre as bordas bem difusas, né? Sem nada definido, a gente vai brincando com esses... Parece perninhas de polvo. Mas quando eu coloquei aquele lá da floresta, vocês me perguntaram bastante como é que eu tinha feito aquele fundo. E foi assim, gente, eu fui construindo o fundo, deixando algumas áreas mais escuras, algumas áreas mais preenchidinhas. E a gente vai construindo essas camadas assim, em todo o fundo. Posso voltar aqui com o verde mais escuro, para trazer mais uma corzinha escura, assim, que é bem importante a gente ter essas áreas de contraste, sabe? Nesses coloridos, assim, que são os fundos muito difusos, a gente é sempre interessante ter algumas áreas de maior contraste. Então a gente vem assim, ó, sempre brincando com essas duas cores que eu tô aplicando no fundo e com a borracha. Quando achar que não ficou bom, que apagou, que pintou muito, vem com a borracha e apaga de novo, sem problema nenhum. Interessante a gente vir construindo e brincando. Aqui no meio, ó, entre esses eu vou vir fazendo uma linha mais escura. E vou brincando então com os verdes, movimentinho circular e brincando então com meus tentáculos, os meus cipós luminosos.
gente contorna bem os elementos, assim, mais escurinho, ó. Já vem brincando, então. Agora eu vou apagar aqui esses. Ó. Apago a linha. Eu digo pra vocês, quem quiser já vir aqui sem as linhas, vir construindo só no lápis de cor, pode vir. Mas eu preciso dessas linhas porque eu não... Aqui no meio, ó, eu acho que vai ficar uma área muito sem nenhum. Vou botar um bem aqui no meio, ó, gente. A gente vem apagando e construindo alguns outros, assim como depois a gente consegue vir dando mais uns detalhes pra construir esse fundo bem mágico. Então eu venho aqui, ó. Onde é que eu tava? É bom a gente ir seguindo as linhas, né? Então eu venho aqui, ó, com esse verde mais escuro. Primeiro degradê mais escurinho. E depois eu venho com o outro verde. E assim eu vou fazendo essa dança de lápis no entorno dos nossos cipózinhos fantasmas. Um lado e do outro.
Depois que a gente pega aqui o jeito, ó, faz no meio mais escurinho, faz um degradê para um lado, degradê para o outro e depois vem complementando com a cor mais clarinha. Sem bordas definidas, não tem certo e errado. Aqui a gente tá brincando, né, gente? Então, depois vamos fazer mais alguns detalhes e finalizando a nossa casinha. É um fundo para fazer com lápis de cor que dá trabalho, porém traz um efeito bem especial. Acho que vai uns quantos vídeos colorindo aqui esse fundo, mas acho que todo mundo consegue sim. Agora eu venho então com um outro verde, complementando aqui essa aplicação e suavizando em direção ao meu cipó fantasma. Vamos seguindo aqui. Vamos para o próximo lá de cima e descendo. Primeiro eu apago aqui o desenho do lápis. Que não era nem para ter apagado, ó. Porque agora eu não colori ali aquele outro lado. Vou colorir o fundo aqui também, ó, gente. Porque senão eu não consigo enxergar na hora que eu apago aqui. Eu apaguei aqui e já não sei mais nem o que eu tinha que colorir. Então eu venho com ele bem suave aqui, ó. Definindo o lugar dos arabescos, dos cipózinhos aqui, para eu poder apagar, né? Aqui é só para dizer o fundo e delimitar os nossos cipós. Eu podia ter ensinado para vocês uns fundos bem mais simples, mas já que vocês me pediram desde aquele como que eu construí, eu achei que aqui na minha casinha merecia um fundo bem trabalhado, independente do tempo que a gente demore para construir. Quanto mais demorado, melhor a satisfação que a gente tem no fim. Tô só com a corzinha aqui, ó, colorindo o fundo pra gente poder ir apagando daí. Dani, esses arabescos nós vamos trabalhar o verde escuro, o sépia, mas aqui como a gente pode colorir, ó, esse fundo de verde, não tem problema a gente vir também colorindo aqui o fundo verde, porque ele vai ter esse fundo verde também. Então vamos até a metade aqui. Bem suave, gente, só colorindo mesmo o fundo de todo o nosso colorido. Minha máquina já tá dando sinal de bateria ali, gente, então acho que vamos parando por aqui. Acho que vai dar uns 3 ou 4 vídeos só desse fundo,
mas é um fundo que eu acho que vai ficar bem interessante depois que a gente botar as finalizações e os charminhos do nosso colorido. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!